Olá pessoal, tudo bem? O objetivo de hoje é criar uma estrutura de tabela dinâmica com uma macro que permita a atualização automática desta tabela dinâmica. Então aqui eu criei alguns dados fictícios só para a gente poder testar. A primeira coisa que eu vou fazer é definir essa tabela com uma tabela estruturada. Então lá em página inicial, vamos formatar aqui como tabela. Selecionei um estilo, ok. Beleza, então agora essa tabela, que tem o nome tabela 1, já é uma tabela estruturada. Vou chamar essa tabela 1 aqui de tabela de produtos. Tab, underline, produtos. Beleza, agora eu vou gerar uma tabela dinâmica na própria planilha relacionada a essa tabela de produtos. Então, vou gerar essa tabela dinâmica a partir, por exemplo, das células G2. Então, cliquei em Inserir, tabela dinâmica de um determinado intervalo. Eu posso escrever aqui igual tab underline produtos, e se eu já tivesse selecionado previamente a tabela, também já apareceria automaticamente, e vai ser gerado nessa planilha existente em G2. Ok. Beleza, ele já trouxe aqui, olha só, produto, mês, localidade e quantidade, que são os valores que eu tenho na minha tabela de dados. Vamos então fazer uma tabela dinâmica, por exemplo, para compilar os valores por mês. Então, vou colocar aqui o mês em linhas e vou trazer as quantidades aqui laterais. Vou gerar uma outra tabela dinâmica aqui do lado, só para a gente ter uma segunda informação, só que ao invés agora de fazer por mês, eu vou fazer por produto. Então, vou tirar o mês e colocar o produto. São tabelas simples apenas para a gente ver esse recurso de atualização. Vamos associar também dois gráficos rápidos para a gente ver também que eles são atualizados automaticamente. Então, vou gerar aqui um gráfico de pizza, vou posicioná-lo aqui debaixo da tabelinha correspondente, só para a gente ver essa atualização. E aqui eu vou gerar um gráfico de colunas. Lembrando que o objetivo aqui é apenas testar, neste momento, essas atualizações, tá? Não vou ficar fazendo personalizações nos gráficos, mas, é claro, você pode aí também customizar. Beleza, então eu tenho a minha tabelinha de dados aqui já, e vamos supor que eu insira um novo valor. Por exemplo, vou colocar aqui item 1 também, em março, Minas Gerais, e vou colocar um valor grande para dar uma diferença boa, 2.000. Perceba que automaticamente os dados não são atualizados, nem do gráfico e nem da tabelinha. Eu preciso, como a gente já viu, clicar com o botão direito e mandar atualizar. Então, veja que ele já modificou, olha só, botão direito, atualizar. A pizza modifica, os valores aqui em cima também. Março era 5.168, na hora que eu mando atualizar, vira 7.168. Do lado de cá, como eu inseri o valor no item 1, na hora que eu mando atualizar, ele já atualiza também para 5.788, antes era 3.788. Então, essa opção de atualização funciona perfeitamente. Uma outra forma que eu poderia ter utilizado para atualizar é clicado em Dados e selecionando a opção de atualizar tudo. Então, a minha tabelinha também já seria atualizada. Então, agora a gente vai fazer uma macro para executar exatamente esse processo de atualização. Como que a gente vai fazer isso? Menu Desenvolvedor, Gravar Macro. Qual que é o processo que a macro tem que fazer? Ela tem que mandar atualizar os meus dados. Eu vou chamar ela aqui de atualizar. Ok. Qual que é o processo que eu preciso realizar para executar essa atualização? É vir na guia dados e clicar em atualizar tudo. Prontinho. Posso mandar parar a gravação e aí agora eu vou gerar um botão. Vamos clicar aqui em inserir, ilustrações, formas, e vou pegar aqui um retângulozinho arredondado, só para a gente poder testar. E aí você pode customizar também de acordo com a sua necessidade. Vamos deixar ele aqui centralizado, tamanho 20, negrito. Beleza. E eu vou associar a esse botão, botão direito, atribuir macro, a macro chamada atualizar. Então, olha só, na hora que eu clico agora, ele faz a atualização. Vamos verificar? Por exemplo, março, aqui no item 1, vou fazer uma atualização aqui. Era 928, eu vou colocar o 1928 ali, ou seja, vai aumentar 1.000 itens em março quando eu clicar em atualizar. Então, coloquei ali um a mais, aumentou 1.000 itens, cliquei em atualizar, veja que já atualizou sozinho. Se eu quiser extrapolar muito, para você ver toda essa modificação mais claramente, coloquei 10.000, cliquei em atualizar, veja que automaticamente março já atualizou os outros gráficos aqui também
perfeitamente. Vou subir aqui o item 4 para a gente comparar. Olha só, ele estava 2.565. Vou colocar mais 5.000 nele. Na hora que eu clicar em atualizar, ele vai para 7.565. 7.565. Então, a tabelinha dinâmica atualiza, os gráficos associados atualiza, tudo fica atualizando perfeitamente. Você poderia, inclusive, aplicar um botãozinho como esse no seu dashboard, para quando você atualizar os valores, ficar tudo ali certinho com um simples clique. Lembre-se que na hora de salvar, você precisa salvar como pasta de trabalho habilitada para macro, para poder ficar com esse botão funcionando perfeitamente. Vou salvar dentro dessa pastinha aqui, vou chamar de atualização com macro e vamos fechar o arquivo e abrir de novo para ver isso funcionando. O arquivo está aqui, veja que ele fica com a opção de pasta de trabalho habilitada para macro, carregou o arquivo e eu tenho aqui a informação de que as macros por padrão vieram desabilitadas, basta habilitar o conteúdo. O Excel ele dá esse alerta de erro por não conhecer, às vezes, a fonte de onde foi gerada aquela macro. Vamos testar. Vou colocar, por exemplo, aqui mais informações em janeiro. Vou colocar 2.000 itens a mais para ir para 6.000 aqui. Atualizar, 6.000 funcionando perfeitamente. E aí, curtiu o conteúdo? Agora deixa eu te fazer algumas perguntas. Você sabia que o Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho, utilizada por praticamente todas as organizações, independente da área ou do segmento? Só hoje existem mais de 25.000 vagas abertas no LinkedIn que solicitam diretamente Excel. E você já está preparado para essas vagas? Então, aproveite a oportunidade de se qualificar com um super curso de Excel que vai do zero ao nível pós-avançado e vai te ensinar tudo o que você precisa saber para impulsionar a sua carreira, dominando esta que é a principal ferramenta do mercado. Então aproveite, porque eu estou abrindo inscrições com um super desconto. Porém, essas vagas são limitadas. Clica já na descrição desse vídeo e faça já a sua inscrição. Vejo vocês lá!